Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos começar aqui uma live maravilhosa, fantástica. Deixa eu só achar um filtro aqui, achei o filtro que eu gosto. Então, gente, nós vamos fazer uma live fantástica agora com o doutor Fabiano Schwingel. Ele é uma pessoa incrível, ele já está entrando aqui com a gente e eu tenho certeza que isso vai ser um bate-papo muito, super interessante. Oi, e aí, Fabiano? Tudo jóia? Preparadíssimo para as Vamos lá, nossas seguidoras? vamos começar com um bate-papo com vocês aí. Tudo bem? Legal, bacana. Como é que você está? Bem, Cansado? forte e firme. Tem que estar, né, Fabiano? Tem que estar, tem que Bom, estar. para o pessoal te conhecer, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho, que é importante as pessoas saberem o que você faz, quais são as suas paixões aí. Me Muito. conta. Eu sou pneumologista, eu sou gaúcho, cheguei aqui em 98. Fiz residência aqui no estado e depois eu me fixei em Joinville pelo convite de alguns colegas que faltavam, na época, pneumologistas aí na cidade. Hum, Eu cheguei, eu já entrei na universidade, quer dizer, já direto a Univille estava começando na época, então já direto eu entrei como professor de pneumologia e daí não saí mais desse meio acadêmico desde então. E aí depois eu arrumei alguns vícios, tipo Hospital São José, alguns vícios meio estranhos e, e acabei me dedicando de corpo e alma aí na medicina em Joinville já fazem 20 e poucos anos. Então, eu fui coordenador do pronto-socorro do São José por quase 15 anos, fui chefe do departamento vice-chefe do departamento de medicina, sou chefe da cadeira de pneumologia e de clínica médica da Univille, né? E caramba, já estou cansada com essa história toda aí. então é um monte de coisa que a gente acaba fazendo em 20 anos, né, Fabiola? Que a gente acaba se envolvendo com muita coisa. Mas aí tenho alguns hobbies, com certeza, mas meu maior tempo de despendido aí em Joinville, com certeza, é trabalhando com pneumologia, né? Pois é, e as pessoas te conhecem, a gente começou a divulgar a tua live. Meu Deus, tu é super conhecido por Isso é ser bom? é bom, né? Por ser um médico carinhoso com os teus pacientes e também, não só com os pacientes, mas com os familiares. Você tem noção disso? A gente tem alguma conversa com os colegas e com os familiares, com certeza, né? Mas eu tento manter o respeito, com certeza, com todos os pacientes e todos os familiares, que eu acho que é merecido. Ainda mais numa situação que, na maioria das vezes, é uma situação de sensibilidade muito Uhum, alta. Então, como a medicina não consegue vencer em 100%, a sensibilidade nesse momento é importante, porque tu tem que sentir no ar quando a pessoa precisa de alguma coisa a mais, né? Então, a gente tem que com dar tempo certeza. a necessidade que as pessoas necessitam. Muitas vezes não é só o remédio, não é o comprimido, né? É alguma coisa a mais. Então, esse alguma coisa a mais é insubstituível. Então, esse é o contato realmente, é o nosso dia a dia que faz a gente talvez se diferenciar um pouquinho dos outros aí. É bem legal, porque tudo que a gente quer, né, como paciente, é atenção, porque ninguém tem acesso, vamos dizer assim, ao pneumologista se está tudo ok, né? Você só Não, pega a naba, né? uma coisa boa. Sabe bem disso. É só pipineira, né? Mas é legal porque é a tua paixão e a gente sabe, assim, também a gente já teve uma situação e a gente pôde realmente constatar isso, as pessoas têm toda a razão de ter esse carinho especial por você. Então, por isso, eu quero te agradecer já de antemão, você está aqui junto com a gente fazendo essa live. Eu queria muito fazer isso, porque eu acho que a gente deve falar para Joinville como está Joinville, porque é tanta fake news, tanta coisa arada, tanta preocupação, né? Que nada melhor do que escutar um profissional da área para falar sobre este momento e este bicho estranho que está destruindo as nossas vidas, né? Certeza. Porque a gente está tenso, está todo mundo enlouquecido, todo mundo precisa trabalhar. Como é que está Joinville, Fabiano?
A gente, na verdade, está passando por uma fase de crescimento ainda de casos, infelizmente, né? Até porque quando começou em março, essa função toda, que metade de março, mais ou menos, a gente não estava totalmente ainda sabendo o que ia acontecer nos próximos dias. Então, a gente tomou atitudes na época que a gente julgava ser as mais corretas, né? Fez tudo aquilo que o pessoal fora estava fazendo naquele momento para diminuir ao máximo aí as coisas, né? Então, agora, com a abertura da maioria das atividades profissionais na cidade, a gente esperava que realmente o número de casos ia aumentar bastante, né? Então, isso está acontecendo naturalmente nos últimos tempos, porque as coisas estão crescendo, né? Então, a gente espera que tenha um volume não tão grande de crescimento, mas tem muito trabalho, sabe, Fabiola? Quem está fora do hospital não tem muita ideia das dificuldades que a gente acaba passando com o trabalho do dia a dia com esses pacientes que estão internando com Covid, né? É bastante coisa. Então, todos os hospitais se adequaram da melhor maneira possível para tentar realmente suportar a pressão que talvez um dia chegaria, né? Então, a pressão está chegando, está cada vez mais forte, a gente está sentindo a pressão todos os dias, né? Uns dias muito mais, uns dias muito menos, mas sente, assim, o vírus está circulando forte, ele está na comunidade afetando, assim, de maneira direta as pessoas, né? Então, aí a gente fica naquela dúvida toda, né? Tem várias dúvidas aqui, as pessoas mandaram várias perguntas que eu quero te fazer. E antes de fazer essas perguntas, gente, eu quero dar um oi aí para todo mundo que está entrando, dizer que é muito legal a gente estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão aqui. E eu vou pedir ali embaixo, naquela flechinha assim, ó, gente, tem para vocês compartilharem, né? Então, interessante todo mundo compartilhar. E se vocês estiverem gostando da live, vão mandando os corações para a gente saber que tá legal. Bom, vamos lá, Fabiano. O paciente que interna, vamos dizer assim, ou que vai lá, estou com Covid, ele tem algum direito de escolher o seu tratamento? Qual é o tratamento que está sendo aplicado em Joinville? Porque tem tanta coisa que todo mundo fala, tanta cloroquina e ivermectina, sei lá, das inas, e a gente não sabe como é que está tudo isso aí. Como está e se o paciente pode falar, não, eu quero tomar a hidroxicloroquina. Na verdade, assim, o paciente conversa com a gente tem, no momento que ele tem a opção de conversar, ou com ele ou com o familiar, a gente conversa, sim, sobre as opções de tratamento e aquilo que a medicina recomenda como sendo o adequado naquele momento, né? Passou por dois momentos bem diferentes em relação à questão da escolha de tratamento, sabe, Fabiola? Quando foi em março, todo mundo não tinha ideia até que ponto a cloroquina funcionava ou não funcionava, como é que as coisas estavam, né? Então, a gente usou realmente bastante cloroquina no início do tratamento, hidroxicloroquina, março, abril, metade de maio. Após isso, saíram vários estudos. Na verdade, a gente não conseguiu, pelos estudos, comprovar a eficácia ou não da droga, né? E hoje, sim, ele pode escolher. Ele tem a opção, na verdade, de conversar com o médico e bater um papo em algumas circunstâncias. Mas a questão de escolher cloroquina ou não cloroquina, muitas vezes, é muito complicado, porque o paciente ele não tem ideia da fase da doença que ele se encontra. Escolhe opções, muitas vezes, porque ele é induzido a escolher aquela opção porque ele ouviu falar. Isso, exatamente, né? Porque é essa dúvida que todo mundo fica, né? Ah, mas eu vou lá e eles vão me tratar, né? Então fica essa insegurança da população com o uso ou não uso. Quer dizer, confia no médico que é o melhor, né, Fabiano, não é? Eu tenho colegas médicos internados, né?
alguns usaram cloroquina, a maioria não usou cloroquina, né? Usaram antibióticos, usaram corticoide, usaram outras coisas, né? O controle clínico do paciente, a avaliação diária, se se estão acontecendo complicações ou não com ele. Então, é um paciente complexo, né? Então, o debate cloroquina sim, cloroquina não, muitas vezes, né? Pelos estudos científicos que nós temos hoje, Fabiola, acaba me dizendo que eles não deram aquele resultado que a gente gostaria. E eu não sou da torcida que torce contra, eu sou da torcida que torce a favor. Tomara que venha uma medicação que eu consiga tratar os pacientes todos, né? Hoje à tarde, um colega meu, por telefone, que está internado no hospital, não estava muito bem, assim, e dei algumas dicas de como ele ia melhorar ou não ia melhorar durante a internação. E depois uma colega entrou no quarto em seguida do momento que eu tinha falado com ele. E ele fez aquilo que eu pedi para ele fazer, mesmo estando distante, não tanto, e ele melhorou, né? E a hora que ela entrou no quarto, ele estava chorando, né? O colega médico estava chorando, né? Medidas simples, muitas vezes, que o paciente não imagina que podem ajudar, acabam muitas vezes ajudando muito. E a questão medicação, única e isoladamente, porque vírus não tem remédio, né? Vírus não tem um antiviral estabelecido. A medicina não consegue correr na velocidade, muitas vezes, que eu gostaria que ela corresse, porque eu também sou pessoa. Se eu ficasse doente, eu queria ter um remédio à minha disposição hoje, com certeza absoluta, para eu usar essa medicação, e eu ia ser a primeira pessoa a usar em mim. Só que hoje, se eu fosse me dar a posição de 2 meses atrás, dependendo da fase da patologia que eu estou passando, porque a cloroquina, né, teoricamente, ela seria indicada nas fases muito iniciais da doença, eu talvez não usaria mais, entendeu? Porque realmente as opiniões vão mudando, a gente tem que se adaptar. Tu não pode ter uma posição definida do início ao fim. Tu tem que ficar estudando todos os dias, lendo todos os dias, vendo até onde surge alguma coisa, algum trabalho com uma dose. Muitas vezes a dose errada da medicação, somente isto pode fazer com que a pessoa responda bem ou responda mal. Então, não é uma questão de dar cloroquina ou não vou dar. Qual a frequência? Qual a dose? 1 por dia? 2 por dia? 5 por dia? Né? Então, são muitas dúvidas e para responder isso só tem uma maneira, é ciência, é fazendo o trabalho. E essas respostas na velocidade que a gente precisa. Eu não estou dizendo que a gente não precisa, nós precisamos. Ainda não estão todas absolutamente respondidas. Então, cada coisinha que tu vai me perguntar, eu vou tentar puxar o máximo possível para a ciência, né? Eu sempre trabalhei, então eu não posso me desvirtuar da minha ideia inicial, que é oferecer aquilo que é realmente estabelecido. Senão daqui a pouco eu faço um chá miraculoso dizendo que aquilo vai curar o Covid. Não, e é por isso que a gente te convidou, né, Fabiano? Porque a gente confia demais em você. Não é o meu perfil, não. Eu tenho aqui algumas outras perguntas, né? Quer dizer, a situação de Joinville está complicada, as pessoas precisam ter mais consciência. Em que sentido? O que as pessoas podem fazer, além de usar máscara, além de lavar as mãos, além do álcool gel, além de distanciamento? Tem alguma vitamina, algum tratamento coadjuvante que a pessoa possa se preparar, vamos dizer assim, alguma terapia alternativa? Então eu estava esperando essa pergunta tua, até porque, na verdade, as pessoas buscam vitaminas, né? Até onde uma vitamina, além daquilo que o teu organismo já tem, vai ser o suficiente para combater algo que ele não precisa, né? Então, vai dar vitamina D, vai dar vitamina B, vai fazer sorinho lá de alguma coisa, quer dizer, nenhum deles se, na verdade, mostrou efetivo a ponto de mudar a evolução da doença, certo? E realmente tem que se manter bem nutrido, tem que estar bem hidratado, tem que estar realmente com uma dieta excelente, né? Mas o distanciamento social, Fabiola, ele tem várias facetas diferentes, porque as pessoas, por exemplo, elas saem para a rua e elas vão no mercado. E o que eu vejo nos hospitais da cidade? Eu vejo famílias contaminadas. Eu não vejo, na verdade, pessoas se contaminando de maneira... um da família se contaminou e ninguém mais se contaminou. E o que quer dizer isso? A pessoa saiu de casa, uma delas saiu de casa, voltou para casa e quando ela chegou em casa, ela jurou que estava no ambiente seguro, porque ela estava na casa dela, a hora que ela fechou a porta, passou a chave, ela falou, não, aqui o vírus não entra, porque eu fecho a porta,
né? E o que a gente vê, na verdade, nos hospitais é algo diferente disso. As pessoas estão se contaminando dentro do próprio domicílio, porque alguém saiu para fazer alguma coisa e quando chegou em casa, ninguém usa máscara em casa, de maneira geral, né? Ninguém tem aquela higiene que a gente costuma ter fora dos ambientes, dentro da própria casa, no sentido de organização, com medo que aquele teu familiar que tu há 20 anos dorme na mesma cama, de repente pode ser a pessoa que pode te passar o vírus, tu entendeu? Então, os cuidados que eu vejo, na verdade, que são essenciais, Fabiola, são não o distanciamento social em relação à questão das pessoas terem fugir uma da outra, mas realmente é ter o contato bem controlado entre elas e manter, inclusive dentro do próprio domicílio, um pouco mais de distanciamento se tu tiver algum fator de risco maior. Assim como no meu caso, na área da saúde, como tem vários colegas técnicos de enfermagem, né, que estão tomando atitude um pouco mais drásticas, né, onde separaram os casais, estão morando em casas separadas. Quer dizer, isso é um pouco complicado para a população geral, né? Tirar a pessoa de domicílio com dois cômodos para conseguir separar. Então, a gente sabe que numa classe mais média alta, isso é possível. Numa classe média mais baixa, né, onde não tem um distanciamento possível, a disseminação mesmo do vírus dentro do hospital, do ambiente domiciliar, ela é maior. Então, a gente tem que tomar cuidado do distanciamento. Agora, realmente as vitaminas, Fabíola, elas são um pouco frustrantes. A vitamina D, que todo mundo fala, e já foi investigada na gripe, já foi investigado no H1N1, e nenhum desses episódios anteriores ela se mostrou efetiva. Então a gente está torcendo. Eu vou dizer que assim, todos os dias eu torço para sair algum estudo me dizendo que isso realmente seja efetivo. Mas por enquanto a gente tem a ivermectina aí que está sendo lançada nos últimos 2, 3 dias, numa discussão aí que teve com o Garcia, né, que é aquele repórter da Globo lá, o Alexandre Garcia. Então, que convidou um monte de médicos para conversar, uma live extremamente longa, de 2 horas e pouco, né, falando sobre um monte de tratamento, né, que acaba, aquilo disseminou e a gente sabe que as pessoas questionam tudo aquilo, mas aquilo nada está escrito. A gente sabe que são médicos que estão falando, a gente sabe que são colegas que têm experiências pessoais em relação a tratamento, né? Mas são experiências, né? Se eu pegar 200 pessoas com e 200 pessoas sem, eu vou ter um acompanhamento. Se eu pegar só as 200 pessoas que eu vi, eu não vou ter acompanhamento das 200 que eu não vi e que não receberam absolutamente nada para saber se aquelas que não receberam absolutamente nada também não se curaram do mesmo jeito, né? E os estudos controlados que são feitos desta maneira, aonde tu pega lá 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e em 500 tu dá uma coisa, em outras 500 tu faz outra, e tu vai separando por grupos isso e vê até onde os benefícios de algumas coisas que a gente julga ser correto realmente funcionam, a gente vê que aquilo não é desse jeito, né? A gente fosse assim, né? Que bom, né? Vamos acabar. Então, Manaus, Nordeste e São Paulo, bota a vitamina B, vitamina D, zinco na água, distribui dentro da rede e tá todo mundo bem. Quer dizer, se fosse isso, a Europa já teria feito isso, né? A Itália já teria, né? Então, isso não funcionou desta maneira. Então, a gente sabe que o vírus ele é um relógio. A gente que está acostumado a lidar com ele todo santo dia, Fabiola, a gente vê histórias, ele é um reloginho. Ele tem prazos determinados de coisas que ele causa no teu organismo e a grande maioria realmente vai melhorar. Mas ele tem uma letalidade e uma taxa de complicação nas pessoas que assusta, porque elas precisam muito de um suporte avançado de tratamento. E esse gargalo no mundo inteiro, eu não estou falando de Joinville, né? Estou falando do mundo, né? Joinville é uma cidade que é um nicho, é um centro de excelência em medicina, tem excelentes profissionais, tem excelentes hospitais, a gente se desdobrou em 500 mil em todos os hospitais para conseguir dar conta de ver todo mundo, mas a questão realmente é essa, assim, tu não tem uma medicação específica, então eu criar uma fórmula milagrosa do A, B, C, e dizer que aquilo vai resolver, se isso fosse verdade, eu vou dizer, todas as pessoas que têm acesso teriam, mas não é, a gente não vê isso, a gente não vê, a gente vê as pessoas que já chegaram no hospital tendo tomado vitaminas, tendo tomado antibiótico
tendo tomado corticoide, tendo tomado tudo que tu pode imaginar, que tinha visto na internet, e do mesmo jeito elas evoluem muitas vezes para ir para a UTI, para ficar em ventilação mecânica, independente. Na cloroquina também, eu dei muita cloroquina nos primeiros meses. Mesmo corticóide, os pacientes precisaram de ventilação mecânica, né? Claro que eu não tenho uma estatística muito grande, mas eu tenho uma experiência de 3 meses, 100 dias, 3 hospitais nas costas, um monte de residente, um monte de aluno, um monte de coisa, quer dizer, a gente acaba tendo uma experiência assim, né? E a gente vê que nos casos mais graves que eu pego, a princípio, dependendo da fase, a medicação que o paciente utilizou anteriormente não fez resultado. O corticoide, sim. O corticoide, na hora certa, aparentemente funciona, né? Ele consegue evitar a ventilação mecânica, mas não é na fase inicial, é na fase um pouco mais tardia, né? Então, a medicação problemática é na fase inicial, Fabiola, onde realmente, lá no início, o cara começou com o narizinho correndo, um pouquinho de febre. O que eu faço nessa hora? Nessa hora, eu gostaria de ter um remédio. Ó, toma essa baguinha aqui, essa baguinha miraculosa, que tu vai matar o teu vírus e daqui ele não vai passar para outra fase da doença, que é a fase avançada, né? Então, essa baguinha inicial, essa medicação miraculosa, a gente ainda não tem, né? Alguns grupos estão estudando, tem artigos quase saindo já, né? E a gente quer que saia logo, porque a gente tem algum tempo de doença pela frente, né? Então, Joinville não... Oi? Temos Tem. algum tempo de doença pela frente? Quanto tempo, mais ou menos, você estima que isso vai durar? Algumas pessoas falam em 3 a 4 meses ainda pela frente, né? Porque eu andei conversando com uma ex-residente minha que está na Bélgica agora, hoje de manhã cedo, até antes de falar contigo, e eles passaram por 3 meses de sufoco incrível, assim, desumano, né? De trabalho por 3 meses. Se eu contar que maio já foi mais ou menos cheio, mas não tão cheio, mas junho já foi bem complicado, né? Então, eu tenho em torno de 90 dias pela frente, pelo menos, aí de doença grave. Eu estou falando de setembro, talvez ainda, de muito trabalho no hospital, tu entendeu? Porque a pessoa abriu e pegou o vírus hoje, ele não vai ficar doente grave amanhã. Ele vai ficar doente grave daqui a 10, 12 dias. Então, Isso é que é o complicado, né? Ele vai demorar um pouquinho para chegar para mim no hospital, né? A gente espera que ele não chegue nunca, né? Mas se ele chegar e ser contaminado e precisar de mim, né? Isso vai ser ali lá em 10, 12 dias depois dele ser contaminado, mais ou menos, né? Uhum. Bom, gente, para quem está entrando aí, eu desativei um pouco os comentários, eu vou ativar mais uma vez, de novo. Nós estamos conversando com o doutor Fabiano Schwingel, ele é pneumologista, trabalha aqui em Joinville, uma pessoa incrível, um querido, né? E, gente, quem puder compartilhar essa live, compartilha para que as pessoas tenham acesso às informações. Ele está super disposto aqui, todo disponível, né? Para conversar com a gente, e a gente só tem a agradecer. E eu quero muitos corações para quem está gostando aí dessa live. Bom, tem aqui uma outra dúvida. Por exemplo, a pessoa positivou, né? Ah, tá, ok, positivei. Só que a pessoa não tem sintoma, então ela não sabe que ela é positiva, né? Essa pessoa está por aí, passando para todo mundo. É isso aí. Ela, a princípio, isso representa um número considerável de pessoas, sabe, Fabiola? Que a gente vê que chega no meu consultório ou chega mandando mensagem, que fez um teste, literalmente de bobeira, para saber, e aí, será que eu estou com vírus? Será que eu já tive o vírus? E faz o teste dá positivo, né? E aí, qual é o principal, o que essa pessoa tem que fazer imediatamente? Essa pessoa agora ela tem que, dependendo do teste que ela fez, né, porque tem essa questão do tipo do teste, né? Então, se ela fez o teste que mostra que ela está numa fase aguda, ela vai ter que se afastar e ficar em isolamento com certeza, né? Se ela fez aquele teste da IgG e da IgM, ela já está com aquele IgG que mostra que a doença já tem pelo menos 14 dias de evolução no mínimo, ela já passou da fase aguda e aí ela não tem que fazer muita coisa mesmo, e aí ela está meio que livre da disseminação para outras pessoas, porque essas pessoas assintomáticas,
acredita-se que o tempo de transmissão delas, comparado com as outras pessoas, é menor. Então, se a pessoa tem uma doença muito grave, está no hospital, está em ventilação mecânica, internada com a gente, o tempo que o vírus fica viável no corpo dessa pessoa é maior. E daquela pessoa que é sintomática, que não teve nada, parece que o tempo do vírus é em torno de 3 a 7 dias, e aí acabou, né? E ela ficou e fez a resposta imunológica. Então, tudo depende de qual é o exame que ela fez, né, que eles variam muito, inclusive de assertividade, né? Assim, eu fiz um teste, fui na farmácia, que agora todas vendem, né? E furei o meu dedo, botei na fitinha e deu positivo. Aquilo realmente é positivo? Depende daquela marca, daquele teste e qual é a sensibilidade que aquele teste dá para a pessoa ter ou não ter a doença. Então, muitas vezes o exame de sangue, o exame do PCR, que é aquele do cotonete que as pessoas colhem, até esses têm erros. Todos eles têm erros. Então, tem que lidar com esses erros todos para poder orientar certas pessoas, né? Até os colegas médicos se confundem muitas vezes com os resultados, quem não está habituado com essa questão de qual teste na hora certa, né? É tudo muito novo, né? É tudo novo, então as pessoas, os colegas nos ligam perguntando, colegas experientes, né? E aí, o que eu faço agora, né? O teste deu positivo, né? Fiz uma IgM e deu positivo, ó. Deu IgM, deu positivo, tu está na fase aguda, né? Tu vai ter que ficar em casa, tu vai ter que se, né, preservar, tu vai ter que cuidar, ficar no teu quarto, tu vai ter que, né, ter toda uma rotina, porque tu tem mais pelo menos de 7 a 14 dias, dependendo dos sintomas ou não, que tu vai transmitir isso para tua família, né? Então, a questão do teste positivo no paciente assintomático depende muito do qual teste que ele fez. Se ele fez uma IgM e deu positivo, ele está transmitindo o vírus. A recomendação inicial é pelo menos 7 dias, no mínimo, né? Mas de 7 a 14, né? De afastamento das pessoas, né? Entendi. Tem o pessoal aqui comentando, teste rápido, ouvi dizer que dá falso positivo, tem que fazer o de sangue mesmo para ter certeza? O teste de sangue ele é um pouco melhor, ele tem uma assertividade um pouco melhor, né? Isso não é culpa do dedo de alguém que furou ou não, né? Isso realmente tem a ver com a questão do método diagnóstico utilizado, da máquina utilizada para fazer a análise disso, né? Você está usando uma máquina que é toda calibrada, todo santo dia, o técnico vai lá, regula ela, né? Testa se é positivo ou negativo, quer dizer, é diferente de tu chegar na farmácia, o dedo, pá, e fez o teste e deu positivo. Obviamente, mas isso não tem a ver com o teste A, B, C ou D, aonde tu fez. Tem a ver com o método em si, que o método muitas vezes acaba sendo diferente, né? Hoje à tarde atendi uma dentista no consultório e a questão foi exatamente essa da pessoa que perguntou, não vi quem foi que perguntou ali. Furei o meu dedinho lá no posto de saúde, que ela trabalha no posto como dentista, e deu positivo. E aí? Me afastaram 14 dias. E agora? Agora eu quero fazer um exame para confirmar se eu tive ou não tive. Já passou, já deu 14 dias, toca a vida. Já foi, né? Então ela não tem que refazer muitas vezes e refazer, porque senão vira uma neura, sabe, Fabiola? E é o que eu tô vendo. Será que eu peguei mesmo? Será que eu não peguei? Será que realmente... Tá todo mundo nessa loucura, né? A Ana Maura tá perguntando da cloroquina. Ana, a gente falou da cloroquina ali no começo da live, então eu vou deixar essa live salva ali no nosso feed, então depois vai ali e dá uma olhadinha na resposta. Mas essa é falar da cloroquina rapidinho, viu, Ana? Se você quiser, eu vou achar ótimo. Não tem tudo, sabe? Então, assim, fica tranquila. Logo vai sair estudo em relação à fase inicial, né? A gente vai ter alguma posição, mas uma posição fundamentada. Eu não vou dar uma posição onde não... Até para não orientar errado as pessoas. Por enquanto, não tem posição fundamentada, né? Tá, tem 2 perguntas aqui. Eu vou puxar as perguntas. Vamos lá. O Alexandre diz ali que ele ficou isolado com todos os sintomas, mas sem teste. Como terei certeza? Muito bem. No início, o que acontecia? As pessoas... a gente não tinha acesso a absolutamente nada. A gente tinha a pessoa com sintoma, que muitas vezes chegava no consultório ou no pronto-socorro, e a gente não tinha material, sabe, Fabiola? A gente não tinha como orientar a pessoa de maneira correta se ela tinha alguma coisa ou não. E muitas pessoas foram afastadas realmente com a hipótese diagnóstica de
certo? Acho que você tem, né? Pois Porque é. tinha como fazer esse diagnóstico, né? E ela era afastada realmente, né? Sem saber se tinha ou não tinha, porque eu não tinha como realizar o teste. Dependendo da fase que essa pessoa estava, isso foi uma mudança de conduta que Joinville teve, não porque ela quisesse, é porque ela não tinha teste. Então, o que a gente precisava? Eu precisava ter certeza que aquela pessoa que estava internando no hospital, indo para a UTI, se aquela pessoa era positiva ou não, porque eu tinha que colocar ela em algum lugar dentro do hospital. E nós criamos dentro do hospital um outro hospital. Então, tem um hospital limpo e tem um hospital sujo, que a gente chama de sujo porque, na verdade, é livre do Covid. Então, o hospital Covid e não Covid, ele foi separado. A gente criou estruturas em todos os hospitais para separar essas pessoas. Nós temos gente transplantada, pós-operatório imediato, obeso mórbido, cirurgias muito grandes. Então, se um Covid bate numa área de um transplantado ou de uma área com pacientes com cirurgias e muito extensas, a chance dessa pessoa morrer é muito grande. Então, os testes no início, por falta, eles foram preservados para eu poder organizar o ambiente intra-hospitalar, para que as pessoas que estivessem numa condição de fragilidade muito grande não morressem dentro do hospital. Então, os primeiros 30 dias foi a maior loucura da minha vida em relação a trabalho e organização, porque a gente trabalhava 24 horas por dia, literalmente, não com o paciente, mas na organização, pensando o que poderia acontecer se uma pessoa fazendo... se um cara chegar com Covid aqui, passar nesse corredor, o que ele vai contaminar? Então aquele é contaminado. Então a gente fazia o trajeto do vírus literalmente como se a pessoa estivesse caminhando com o vírus dentro do hospital, imaginando o trajeto que aquilo ia fazer para criar áreas limpas e áreas sujas, né? Nossa, imagina a trabalheira que foi. Muito. Então, assim, eu não sei quem foi que perguntou ali em relação à questão de vírus, mas ele pode fazer o exame da IgG para coronavírus, se ele foi afastado e não tem certeza, e se faz isso mais de 15 dias, para realmente ver se ele teve infecção pelo corona. Porque no início, eles eram afastados porque não tinha teste, não tinha nem o teste aquele de furar o dedinho, não tinha nada, né? E a gente seco. Então, ele pode, acho que é uma curiosidade realmente que é interessante, ele tem que resolver isso, fura o dedo, faz o teste ou faz o exame sanguíneo, ele vai responder essa dúvida com certeza. Legal, viu, Ale? A Cid está perguntando aqui sobre esse vermífugo, ivermectina, que o Alexandre Garcia falou naquele vídeo, justamente que a gente comentou, né? A gente, assim, a ivermectina é uma droga interessante, assim como foi a cloroquina, porque a cloroquina é um anti-inflamatório, né? Ele é utilizado em um monte de doença reumatológica, lúpus, artrite reumatoide, malária. Então, ela é usada... Então, acaba que a gente não tem... Tá ouvindo? Tá bom? Tô Tá bom. ouvindo. Então, a gente, na verdade, não tem como dizer que isso não funcione. Porque ela tem atividade, sim. Tem testes em laboratório que estão mostrando que existe atividade da ivermectina in vitro nas fases iniciais na replicação viral. Então, assim, é uma droga que em laboratório se mostrou com alguma efetividade. Até tem colegas perguntando, se eu tomar isso toda semana, será que eu não vou estar mais seguro para não pegar esse vírus com exposição semanal? Quer dizer, então tem bastante coisa que a gente está vendo que está se aprimorando e as pessoas estão realmente evoluindo para estudos interessantes, que eu acho que vão ter resultados logo, viu, Fabiola? Então, assim, por enquanto, todos os pacientes que chegam no São José, que chegam no hospital regional, na Unimed, Dona Helena não trabalha, então não tem como dizer, porque é outro colega, a gente não consegue passar em todos os hospitais, né? E alguns pacientes ali da Unimed estão recebendo ivermectina no momento do diagnóstico, quando a hipótese diagnóstica de Covid é muito forte. Então, eu tenho a rotina de dar para todos eles a ivermectina, porque é um vermífugo, certo? Então, ele funciona como um vermífugo com atividade a ser comprovada e com mínimos efeitos colaterais, né? O grande problema da cloroquina no início foi a questão dos efeitos colaterais cardíacos, né? Que a dose é um pouco maior, então isso gerou um pouco de pânico mundial em relação à questão de usar em massa isso. Porque os reumatologistas usam isso há muitos anos, mas numa dose muito baixa. Então, a dose mais alta nos pacientes com corona, né, associado aos antibióticos, que também
provocam efeitos colaterais. E associado ao antibióticos, com a doença que a pessoa está, fez com que muitas vezes, né, isso aumentasse a chance de tromboses, infartos e arritmias. E isso a gente não tinha a resposta da cloroquina. Já a ivermectina é um pouco mais tranquila, né? A gente não sabe se esse mais tranquilo ela não faz efeito ou faz efeito, mas a princípio os que estão internando em Joinville, nos hospitais públicos pelo menos, todos eles no momento da chegada, se a hipótese diagnóstica for Covid, eles estão recebendo no momento do diagnóstico. Até porque se eu tiver que usar corticoide para ele ali na frente, em seguida, por algum motivo, né, ele já tomou o vermífugo. E ele só pode, na verdade, tomar o corticoide em dose alta se ele tiver tomado os vermífugos, e a ivermectina é um deles. Então, a gente tem usado rotina a ivermectina em todos os casos que estão internando no hospital, precisando de oxigênio e que tem a possibilidade de usar o corticoide. Isso já é uma rotina. Isso é uma rotina. Deixa eu puxar aqui outra pergunta. A Vanessa Matos está dizendo que viu algumas notícias online sobre testes de vacina. Se aprovado, qual a expectativa, né? Qual a estimativa de tempo que isso pode durar? Assim, pode chegar. Nós temos três, na verdade, notícias de vacinas bem quentinhas. A vacina da GSK, da GlaxoSmithKline, né, que está sendo testada no Brasil, da Oxford, né, a vacina da Pfizer, né, que é outra vacina, outro laboratório, e a vacina da China, que é outro laboratório deles, que eu não recordo o nome. Né. São três vacinas com expectativas muito rápidas em relação à questão de desenvolvimento, porque tu imagina assim, quanto tempo demora para desenvolver uma vacina? Eu tenho que inventar, eu tenho que descobrir, eu tenho que testar, eu tenho que ver se ela não causa um efeito colateral, porque tem milhões de pessoas que não fazem vacina, né, do H1N1, dizendo que essa vacina mata velho, né? Agora está todo mundo querendo fazer a vacina do coronavírus e todo mundo querendo tomar a vacina. Eu espero que o pessoal tome essa vacina depois que sair, né? Senão vai ficar um negócio... Essa era uma outra pergunta. Toma a vacina do H1N1? Toma. Certeza, né? Então, assim, então a vacina, de maneira rápida, eu vou dizer que ela estaria em dezembro disponível. Rápida. Alguns falam em novembro, mas eu acho pouco provável, assim, muito pouco provável. Novembro dá tempo, que está em estudo. Os estudos são divididos em três fases, né? Fase 1, que é o ratinho. Fase 2, que é quando tu testa num pequeno grupo de pessoas, 40, 100 pessoas. E a fase 3, que tu faz teste em 1.000, 10.000, 20.000 pessoas. As três vacinas estão em fase 3. Ou seja, passaram pelo rato ou pelo macaco, ou seja, pela espécie, né? Passaram no pequeno grupo de pessoas e estão na fase do grande grupo. Agora, o que tem que fazer? A vacina é como se você tivesse se infectado com o bicho, certo? Aí o corpo vai ter que criar anticorpos. Eles estão criando anticorpos? E esses anticorpos, esses soldadinhos que eles estão criando, eles realmente te defendem? Então, eu vou saber na fase 3 isso. É aí que vem a resposta. Se não, tu pode, obviamente, como já teve outras vacinas com os efeitos colaterais, ninguém avisou. Eu falei, não, a gente tem que testar um pouquinho, né? Então, que seja numa mínima, mas as vacinas estão caminhando a passos muito mais rápidos, como nunca foi visto na humanidade um desenvolvimento de uma vacina em menos de um ano. Isso não existe em lugar nenhum da história da humanidade. É porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Não tem como, né? Não tem, nós temos que correr. Então, assim, e é uma corrida de todo mundo. A gente quer essa vacina de uma vez e é a coisa efetiva mesmo. Acho que se fosse perguntar, é o distanciamento social, é lavar a mão, é álcool e é vacina, eu vou dizer sim. Hoje o vírus é isso, esperando para que tenha algum antirretroviral, assim como tem para o HIV, assim como tem para outros vírus, alguns tratamentos, mas para o corona específico a gente não tem esse remédio, que é um antiviral, né, para conseguir matar esse bicho aí. Então a gente fica testando coisa, né? O pessoal vai dando. Um deu certo, outro deu errado, e vai indo. É um caminho muito grande para as pessoas que muitas vezes não são de boa índole, né, Fabiola, ganhar dinheiro. Então, eu me apavoro muitas vezes com coisas que as pessoas pagam em relação à medicina, buscando saúde, e muitas vezes são ludibriadas com as coisas que fazem. Então, assim, a gente não pode entrar nessa, né? A gente tem que seguir aqui a ciência manda, porque senão, imagina, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a de Infectologia,
A Associação Médica Brasileira, todas já se posicionaram em relação aos tratamentos alternativos, que não que elas não possam no futuro recomendar que sejam prescritos, não é isso, talvez, Uhum. mas no momento certo, com clareza, com Sem então, dúvida. dose definida, mas é o desespero que morre gente. Imagina essa pandemia com a gravidade que ela tem acontecendo há 500 anos atrás, o que seria da gente. Ia dizimar a população inteira, né? E acabar com tudo. Elas não estão morrendo, essas pessoas, não porque a gente tem o antiviral, né? Elas não estão morrendo porque os médicos estão se dedicando, os enfermeiros, os fisioterapeutas, a equipe que é multidisciplinar realmente. Eu acho que essa patologia, ela veio para fortalecer muito a relação entre os profissionais da área de saúde, porque literalmente um depende do outro. Eu dependo do fisioterapeuta para muita coisa, do enfermeiro, do fonoaudiólogo, que vai fazer a avaliação dele, ver se pode voltar a comer na hora certa, para ele não perder um paciente depois de 30 dias de internação, porque ele aspirou secreção, quer dizer, então, assim, é bastante coisa que está envolvida nisso para o paciente sair do hospital, sabe, Fabiola? Então, quando tu fala, é cloroquina sim, cloroquina não, você dizer que não, tem muito mais coisa envolvida no processo para eu conseguir um resultado positivo. É muito simplório achar que uma droga isolada vai conseguir Vai fazer. fazer o Não, milagre, né? com certeza não vai. Deixa eu te perguntar, tem aqui, antes, tem uma pergunta aí da Simone. Simone, a gente já fala contigo, mas eu vou pedir para o doutor Fabiano responder. Uma pessoa que mandou aqui. As crianças, é fato que as crianças parecem que não pegam muito? Ou como é que é a corona e criança? Assim, ó, Elas são infectadas, elas são mais resistentes. os hospitais da parte de criança, eles estão praticamente vazios, certo? De corona. Interessante isso. Especulações à parte, mas com certeza a gente tem dois sistemas imunológicos. O sistema inato, que a gente chama, que é o sistema que não tem a ver com anticorpos, tem a ver com a resposta aguda. Tu entrou em contato comigo, e aí, o que eu faço? Não deu tempo de desenvolver anticorpos. Os anticorpos demoram a chegar. E as crianças parece que tem alguma coisa relacionada com o sistema inato do reconhecimento sim ou não e da resposta. Existe sim algo disso, né? E parece que sim, eles se adaptam melhor às circunstâncias, né? E tem uma doença menos grave. Não que não ocorra, e não que as crianças não tenham alguma patologia, mas é muito raro, né? Olha Então, só que coisa, né? ter, na verdade, crianças que evoluam mal, comparando com os adultos, é muito menos provável, né? Então, realmente, nos deixa mais não tranquilos, porque a gente não quer que ninguém fique doente, não é essa... então libera a creche. Eu falei, não, eu não posso liberar a creche, porque ele vai pegar a doença na creche e vai trazer para casa. Claro. Trazendo para casa, ele vai me infectar, né? Que eu tenho a idade maior, então eu sou mais risco que ele, né? E ele pode ficar doente também. Então, a proporção em relação à quantidade de crianças que fica doente e adultos, imagina se tudo fosse liberado, né? E eu teria criança e adulto. Quer dizer, então, segura, né? Será que a gente não está no momento de repensar se a sociedade está fazendo tudo certinho? É uma confusão viver com um filho em casa? Vou dizer, talvez, né? Mas tu teve filho para quê mesmo? Para botar na escola? Para Então, terceirizar? é uma boa reflexão, né? Isso Então, mesmo. então, a gente tem que, na verdade, criar os filhos. A gente tem que criar o ambiente onde a gente possa cuidar deles de maneira adequada, expor eles na faixa necessária. Ou seja, mandar uma criança com 6 meses para educação infantil é adequado? A gente sabe que não é, né? Mas o mundo novo nos pediu isso, né? O mundo novo nos pediu, né? Que a gente tem que trabalhar, que tem que fazer, que tem que não sei o quê. E aí a gente não tem onde deixar os nossos filhos e nós os obrigamos a fazer isso, né? Então, mas isso é uma adaptação. É o correto? Eu falei, não, é uma adaptação. Então, a gente assim nos adaptou. Então, liberar para a criança, a resposta é não, né? E realmente acaba que a gente tem que realmente nos adaptar à nova realidade. Como a gente vai fazer essa nova realidade, eu não sei. Eu não tenho essa resposta, né? Eu sempre digo para minha esposa que as mulheres se ferraram duplamente, né? Porque elas quiseram
os homens e saíram de casa, né? Mas os homens não entraram para casa, eles continuaram na rua, né? E continuaram não fazendo nada em casa, né? E a mulher se ferrou duplamente, porque ela tem o filho, ela tem o marido, ela tem a casa e tem que competir com o homem em igualdade do trabalho. Então ela está ferrada, né? Então a mulher ela não consegue dar conta de tudo isso. E ela tem que terceirizar. Super mulheres. Exatamente. Ativar. Exatamente. Ela tem que daí terceirizar o que ela tem de mais precioso, que é o filho. É bem complicado mesmo. E eu tenho amigas que estão enlouquecidas aí com os filhos, mas não é um momento, né? É um momento, exatamente. Então, é o momento, na verdade, de reflexão que a gente tem que ter e adaptar a realidade, talvez, no futuro, e é o que o momento nos pede. Reflexão. Será que aquilo que eu estou fazendo é o correto? Né? Então, vamos refletir. A Simone está aqui perguntando se há risco de pegar a doença no corredor do hospital sem contato direto com alguma pessoa e dentro de uma empresa também. Por exemplo, estou passando, alguém passou do meu lado, alguém espirrou, alguém tossiu. Esse vírus, ele fica circulando no ar? Como é que funciona isso? Circulando no ar, sabe, Fabiola? E assim, ó, aí que vem a história da máscara, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando começou essa história da máscara, foi meados de abril, que algum país lá eu acho que foi Croácia, por ali, né? Foi no leste europeu. E uma menina começou a usar máscara e incentivar a questão da máscara. E apareceu vários vídeos com essa menina usando máscara, incentivando a máscara, dizendo não contamine o outro, né? Então, essa questão da disseminação, ela tem a ver com a circulação do vírus no ar, né? Ele passa muito mais, realmente, né, com a questão da respiração do que do contato físico. A gente sabe disso. Né? Mas ele fica um pouco também dentro do ambiente, né? Ele fica na superfície, mas menos do que no ar. Então, para te ter uma ideia, a nossa equipe de técnicos de enfermagem dos hospitais, né? Obrigado, Giovanni, Tchecoslováquia, valeu. E que a gente acaba fazendo isso de maneira espontânea hoje, usando uma máscara. Mas no início não era assim. A gente relutou tempo para aceitar que tinha que usar essa máscara. Hoje é quase um crime, né? Tu pensar que tu pode contaminar outra pessoa, né? Na verdade né? Se tu tem o corona, não usar a máscara, porque tu sabia disso, né? E não fez, na verdade, o teu dever de casa. Então, no corredor, sim, tu pode pegar. E dentro dos hospitais, hoje, tu imagina assim, eu estou com a mesma equipe de técnicos, enfermeiros, trabalhando há 100 e muitos dias dentro do hospital. Sabe quantos quantos pegaram corona? Vendo corona todo dia. Nenhum. Porque estão usando máscara, porque estão usando avental. Nas pessoas que pegam o corona, foi em algum momento, provavelmente, de deslize, de algum esquecimento, de algum detalhe da paramentação, da desparamentação, ou não foi no hospital, ou foi em momentos que muitas vezes, né, a gente perdeu por um instante as coisas, entendeu? Marcou bobeira, né? Literalmente. Marcou bobeira. E aí eu chego no consultório, né, e baixo, eu quero falar com o médico, eu deixo a máscara no nariz. Ferrou. Tu tá entrando pelo nariz, tu entendeu? Então, realmente, tu não pode marcar a bobeira. É aí que tu pega. Né? Naqueles momentos de bobeira que tu pega o vírus. Então, a máscara sim é importante. Se tiver camada tripla, é melhor ainda, né? Se for aquelas nossas de hospital, espetacular, né? Usem, porque assim, custa 10 pila uma máscara boa. Tu pode usar uma semana essa máscara. A mesma máscara. Tu vai gastar 40 reais por mês em máscaras para ti, né? Se tiver 3 na família, cara, é uma saída de noite com um cheeseburger, refrigerante, cervejinha e paga as máscaras o mês inteiro, né? Isso aí. Então acaba assim... E eu acho que é a nova paramentação, né? Tem que fazer e pronto, acabou. Não tem que ficar muito nhenhenhé, né? Outro mundo, Fabíola. Eu espero que ano que vem ninguém use. Beijo na boca ano que vem, abraço, festa, tudo normal, né? Agora, vai chegar uma hora que tem que liberar, né? Ninguém aguenta esse distanciamento, né?
sim, não. o ser humano não foi feito para viver isolado, né? A gente sabe. Não, é complicado mesmo. A gente, por exemplo, no meu caso aqui, né? Eu estou em casa quietinha, a gente está trabalhando e tal, mas as pessoas, quando vêm ao estúdio, vêm todo mundo de máscara e a gente distanciou tudo para ficar tudo ok. Mas aí chega um filho. Oi! Oi! Oi, tia. Quer dizer, você não pode abraçar, você não pode beijar, o teu filho está sem máscara, gera um desconforto para a família inteira, porque daí põe máscara, pô, mas eu estou em casa, sabe? E eu acredito que isso não deve acontecer só na minha casa, deve acontecer na casa de todo mundo, né? Porque, principalmente, tem gente que tem que sair para trabalhar, né, Fabiano? Não tem como, né? Tu Tem que sabe sair. a gente cometeu um deslize nesses 100 e poucos dias que os amigos não se aguentaram. E aí a gente se reuniu em 8 pessoas, numa sexta-feira à noite para tomar um pouco de vinho na casa de um amigo. Mas foi tão ruim a sensação, ninguém ficou doente, né? Mas a sensação de ter cometido um crime de morte para uma das pessoas foi tão grande que ninguém nunca mais, assim, cogitou a possibilidade de, quem sabe, se reunir para fazer. E eram 8 pessoas, né? Assim, Então. e todos médicos mantendo distanciamento, e mesmo assim, né? Sabe, com conhecimento, mesmo assim a gente não consegue. É que é a sensação, né? Eu acho que não é só o medo, né? Eu acho que é a sensação, a insegurança que a gente está sentindo nesse momento, né? A gente fica, ai, vamos tomar um café, ai, vamos isso. Mas, na verdade, a hora que chega a hora de falar assim, então tá, vamos sair de casa e vamos tomar café, ou vamos isso, ou vamos aquilo, ou vamos reunir. Dá não medo, rola. né? É complicado, né? A Sheila está perguntando se é verdadeiro dizer que a pandemia só terá fim quando a maioria das pessoas se contaminarem. Essa é uma pergunta bem interessante, que eu já conversei com alguns colegas do Brasil inteiro. A gente tem alguns grupos de colegas, né? E a expectativa no início, Sheila, era assim, ó, que essa pandemia tem uma chave que desliga quando tu atinge 70% da população contaminada. Essa era um número mágico que o pessoal falava no início, certo? O que aconteceu? Lá na Espanha, quando 15% da população já estava contaminada, ela começou a diminuir. Então parece que esse número não é 70, é um pouco mais baixo, é a impressão. Não tem Uhum. resultado final disso. Mas a impressão é que sim, tu tem que ter uma proporção de população com alguma imunidade já adquirida para o vírus começar a parar de conseguir transmitir entre os outros. Essa é a lógica da vacina. Se eu não vacino 70%, 80%, 90%, dependendo da patologia. Catapora é uma coisa, H1N1 é outra, né? Então, cada patologia tem uma porcentagem X de vacinas que tu tem que fazer. Então, a infecção funciona como se fosse uma vacina. Todo mundo está contaminado, eu tive anticorpo. Se eu tenho anticorpo, é igual a ser vacina. Aí, aquilo, desaba e o vírus para de circular. Tu entendeu? Então, Entendi. é verdade, mas... Tem uma vacina da pneumonia. Essa vacina é legal tomar ou só grupo de risco? Porque a gente agora está tomando H1N1 e aí, aonde fazem as vacinas Então, particular, o pessoal fala, olha, tem aqui uma vacina da pneumonia, e aí? a vacina da pneumonia ela foi desenvolvida para grupo de risco com doenças crônicas e pessoas acima de 50 anos. Então, se a pessoa tem mais de 50 anos, né, ou tem uma doença crônica cardíaca ou pulmonar, né, principalmente, e renal, né, essa pessoa tem que ser vacinada, sim, para pneumonia, tá? São 2 doses, né, tem 2 tipos de vacina, né, e acaba que realmente isso é importante, né? Mas principalmente no grupo de risco e pessoas acima de 50 anos, que nem dá para chamar de idoso, né, Fabíola? Hoje, 50 anos Não, né? é um guri, né? Não dá, né, pô? Não dá. Então, assim, não dá para chamar de idoso de jeito nenhum, né? Porque a pessoa com Não dá. 70 anos hoje na Itália, ela é considerada idosa acima de 70, né? Então as regras mudaram. E tem lugar que vai colocar para 75, né? Porque as pessoas com 70 anos estão bem, elas estão muito bem, né? Elas estão trabalhando,
ativas, então, mas ela foi desenvolvida a vacina acima de 50 anos, principalmente em pessoas com patologias crônicas. E o H1N1 também é mais ou menos parecido com isso, né? Eles colocaram como 60 ou doenças crônicas prévias também, respiratórias, cardíacas ou renais, principalmente, né? Mas é importante, quer dizer, tu vai ter uma complicação a menos na tua vida se tu fizer realmente essa vacina, porque ajuda bastante. Tá. Deixa eu puxar mais uma pergunta aqui do nosso... tá. A Fernanda pergunta aqui, você acha mesmo que as escolas devem ficar fechadas, né? Ele já respondeu, né, Fê? Um beijo para você, viu, querida? Tudo de bom aí, né? O Juliano pergunta como está a situação das UTIs de Joinville. Tá, assim, ó, nós tivemos uma situação crítica na semana passada, onde a gente estourou o número de vagas num hospital público da cidade. Então, o número, na verdade, de vagas é contado pelo número de vagas da cidade inteira, né, em Joinville. A estatística não é público ou privado. A estatística é número de leitos reservado Covid. Né? Então, a porcentagem estava lá em torno de 60%, né? Mais ou menos, né? Dos leitos da cidade, mas contava tanto os públicos quanto os privados junto. Né? Só que nos públicos, a demanda, se 30% da população de Joinville tem convênio, 70% não tem. Então, a quantidade de pessoas que precisa do SUS é muito grande. Né? Então, a demanda de leitos do SUS que nós precisamos é muito maior do que dos privados. Né? Então, sim, agora estão depois de muito trabalho e ajuste ali dentro dos hospitais, a gente conseguiu remanejar, mas a quantidade é muito, muito limitada. Para te ter uma ideia, a gente tinha 20 leitos de UTI, não chegou, aumentou para 40, não chegou, aumentou para 50, não chegou, aumentamos para 60. Não chegou. Aí agora o regional está aumentando mais, o Unimed está aumentando mais, Dona Helena está com perspectiva talvez de aumentar mais, e os leitos vão chegar muito mais de 100 na cidade, com certeza, de UTI, assim, muito rápido. Só que agora tem um pequeno problema. A gente está com falta de profissionais qualificados para tocar esses pacientes. A gente não tem mais médico suficiente na cidade para fazer escala de plantão, porque não tem horário mais. Assim, as pessoas estão trabalhando num ritmo muito grande. Então, está faltando a pessoa que regula a maquininha lá, para a maquininha funcionar, para conseguir dar conta. Então, a gente está numa situação hoje, não é só ter o respirador, é ter a pessoa, ter a enfermeira, ter o técnico, ter o fisioterapeuta, a nutricionista, toda a equipe multidisciplinar que precisa. Então, não é só abrir a UTI, né? É abrir toda a UTI com toda a estrutura. Porque só colocar o cara no aparelho, o aparelho não vai fazer o serviço. Tu tem que ter alguém comandando. Então, essa pessoa não é isso, né? Então, acaba que hoje a demanda está no limite, né? Por isso a questão de evitar o contágio e não abrir mais nada é essencial, né? Então, as pessoas não entenderam, porque, como o nosso colega infectologista falou, as pessoas duvidaram que ia chegar em Joinville. Aí elas viram que chegou. E elas só vão se assustar realmente quando morrer alguém muito próximo deles. Aí e já está acontecendo, né? Então, assim, aí morreu alguém próximo meu, você, nossa, então essa doença existe realmente, agora é um perigo, agora eu tenho que tomar atitude. Tu não tem que esperar atitude para fazer nada correto. Faça isso antes, né? Faça o que tem que ser feito. Não duvide da informação que nós temos. Nós temos a informação, né? Agora não duvide dela, porque depois que pega, não tem o que fazer. Gente, a nossa live está acabando, nós estamos aqui bem risquinho ali, porque o Instagram acaba derrubando a gente, então eu quero... Nossa, Fabiano, ó! Você foi maravilhoso, eu sabia, porque eu já te entrevistei várias vezes, né? E muito obrigada mesmo, doutor Fabiano Schwingel, gente, ele é pneumologista maravilhoso, uma pessoa incrível, e eu tenho certeza que você vai dar conta. Força aí, cara. Então, tamo junto, né? A equipe de profissionais que estão comigo aí, porque sem eles nós não seríamos nada. Se não fosse o grupo multidisciplinar que nos acompanha, realmente nós não daríamos conta. Parabéns a todo mundo que está trabalhando aí, porque realmente, se não fosse todos eles, não tem como. Olha, está ganhando um monte de parabéns aí. Obrigado. Obrigada, Fabiano. Tudo de bom. Aguenta firme, meu amigo, que vai dar tudo certo. E, gente, beijo. Cuida, pelo amor de Deus. Cuidem-se. Beijo na boca depois. Um beijo.
beijo. Tchau para vocês, gente. Eu vou deixar salvo. E quem puder compartilhar, compartilha mesmo. Porque, olha, essa live foi maravilhosa. Muita gente aí, né, com essa pegada de bobagem e tal. Mas, gente, se liga aí, né? Beijão. Obrigada, amor. Um beijão para ti. Tchau, até mais, até mais. Tchau. Olha, gente, eu quero agradecer muito, 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 muito a presença de todos vocês e dizer o quanto vocês são importantes para nós. Compartilhem, comentem, mas façam isso agora. Comenta, compartilha e salva, porque daí muita gente vai poder receber essa live, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, amo vocês, gente. Obrigadão, tá? Ó, tchau.